A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos, em Cristo Jesus. Aqui quem vos fala mais uma vez, pastor Eugênio Piacentini, para trazer a você mais um verso da Bíblia, um versículo da Bíblia por dia para a nossa meditação. E o verso de hoje se encontra na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, verso 18, onde lemos: orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. O apóstolo Paulo, após escrever a armadura de Deus, da qual o crente deve se revestir, que é o cinturão da verdade, a couraça da justiça, os pés preparados no evangelho da paz, tomar o escudo da fé, o capacete da salvação e a espada do Espírito. Paulo diz que ao tomar toda essa armadura, o crente deve orar em todo o tempo, com toda oração e súplica. Quero falar no dia de hoje sobre 10 formas de orar, 10 formas de orar na Bíblia. Primeiro, orando em todo o tempo. Como é bom quando nós dedicamos todo o nosso tempo à oração. Colossenses, capítulo de número 1, versículo de número 3, lemos assim: graças damos a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós. Então devemos estar orando em todo o tempo e orando sempre, como Paulo diz, por vós. Ainda a carta aos Colossenses, no capítulo 4, versículo de número 3, lemos assim: orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual estou também preso. Orando juntamente. Olha só que coisa linda, orando em todo o tempo, orando sempre, orando juntamente. Como é bom quando nós nos juntamos para orar e fazemos um círculo de oração, orando juntamente, orando em todo o tempo, orando sempre, orando juntamente. 1 Tessalonicenses 3,10, lemos: orando abundantemente, dia e noite, para que possamos ver o vosso rosto e supramos o que falta à vossa fé. Então, olha só, orando em todo o tempo, orando sempre, orando juntamente, orando abundantemente. Como é bom quando nós temos abundância na oração. Hoje há muita escassez, muita oração pobre, muita falta de comunhão, mas a Bíblia nos chama para orar em todo o tempo, orar sempre, orar juntamente e orar abundantemente. Marcos, capítulo de número 11, versículo de número 24, lemos: por isso vos digo que tudo o que pedirdes orando, crede que recebereis e tê-lo-eis. Orando, crendo. Não adianta orar se não cremos. Temos que crer que Deus é galardoador dos que o buscam. Temos que orar com fé. Então, orando em todo o tempo, orando sempre, orando juntamente, orando abundantemente, orando crendo. É importante que tudo que nós vamos pedir a Deus, temos que crer. Por isso vos digo que tudo que pedirdes orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. Temos que orar crendo, orando em todo o tempo, orando sempre, orando juntamente, orando abundantemente, orando crendo, orando crendo. E Marcos 11, 25 diz: e quando estiverdes orando, perdoai, orando, perdoando,
Se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai que está no céu vos perdoe as vossas ofensas. Orando, perdoando. Então devemos orar em todo o tempo, orando sempre, orando juntamente, orando abundantemente, orando crendo, orando perdoando. Quando temos algo, devemos perdoar. Lucas capítulo 9, versículo de número 18. Lucas 9, 18, lemos: E aconteceu que, estando ele orando em particular, estava com ele os discípulos e perguntou-lhes, dizendo: Quem diz a multidão que eu sou? E aconteceu que, estando ele orando em particular, devemos orar em particular, tirar um tempo só nós e Deus para falar com Deus em particular, orando em todo o tempo, orando sempre, orando juntamente, orando abundantemente, orando crendo, orando perdoando, orando em particular. Atos, capítulo de número 10, versículo de número 30. Atos 10, verso 30. Lemos assim no livro de Atos 10, verso 30. E disse Cornélio: há 4 dias estava eu em jejum até essa hora, orando em minha casa, a hora 9, orando em minha casa. Olha só, devemos estar orando em particular e orando em casa, orando em todo o tempo, orando sempre, orando juntamente, orando abundantemente, orando crendo, orando perdoando, orando em particular, orando em casa. Vamos também a Atos 13, verso 3, aonde lemos, Atos 13, 3, então, jejuando e orando, e pondo sobre ele as mãos, os despediram, orando e jejuando. Então, orando em todo o tempo, orando sempre, orando juntamente, orando abundantemente, orando crendo, orando perdoando, orando em particular, orando em casa, orando e jejuando. E por último, para terminar, olha só o que escreve Judas, capítulo de número 1, Epístola de Judas, capítulo 1, versículo de número 20. Lemos assim o que Judas escreve: Mas vós, amados, edificando a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Orando no Espírito Santo. 10 formas de orar na Bíblia: orando em todo o tempo, orando sempre, orando juntamente, orando abundantemente, orando crendo, orando perdoando, orando em particular, orando em casa, orando e jejuando, orando no Espírito Santo. Deus te abençoe em Cristo Jesus. Amém e amém.